Olá pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Roseli Luz, sou uma das orientadoras da Meta Real e sou também a coordenadora geral da empresa. Mas mais do que isso, eu também vivenciei a experiência da obesidade e do emagrecimento. Eu eliminei aqui na Meta Real 30 quilos, já há 24 anos que eu mantenho o meu peso e hoje eu quero esclarecer algumas dúvidas que chegam sempre até nós para que você possa tomar a decisão também de emagrecer e se manter magro. Primeiramente, nossa empresa, ela está há 29 anos no mercado e é bom que você saiba disso, porque só sendo uma empresa idônea e que realmente gera resultados efetivos, que pode permanecer todo esse tempo aí na ativa. Uma das perguntas que foi feita para nós, e essa pergunta veio da Fabiana de São Paulo e também da Ercília do Rio de Janeiro, é sobre o que mudou. Essas duas pessoas acho que já vivenciaram a Meta Real há algum tempo atrás e elas querem saber quais foram as mudanças operadas nesse período. Bom, a Meta Real ela consiste no emagrecimento definitivo através de uma mudança de comportamento e também de padrão de pensamento, ou seja, o intuito da Meta Real é ensinar as pessoas a pensarem e agirem como os magros agem e pensam, né? E nesse quesito não tem tantas mudanças assim, então nós preconizamos o reconhecimento dos sinais do corpo. Então aqui na Meta Real a gente ensina as pessoas a perceberem quando elas estão realmente com fome, né? Nós chamamos de fome física, e também o seu sinal de saciedade. Então nós indicamos 3 a 4 refeições diárias, a mastigação de 15 a 25 vezes cada bocado em 20 minutos, e isso não mudou, porque a essência do ser humano não muda, né? Os sinais do corpo não mudam. Se você conhece uma pessoa magra, que sempre foi magra, não que tenha vivenciado a Meta Real ou feito qualquer outro tipo de dieta, ela funciona dessa forma. Então essa é a natureza do ser humano e é isso que a gente procura ensinar aqui. O que muda, na verdade, são as palestras semanais, né? Muito embora exista um ciclo com 52 temas, que são fixos, um a cada semana, esses temas são sempre, o conteúdo deles são sempre atualizados. Agora mesmo toda a nossa equipe recebeu um treinamento a respeito do sal, açúcar e gordura, que é um assunto de pauta, então sempre que tem alguma novidade no quesito emagrecimento, pesquisas científicas, conteúdo também de programação neurolinguística, emocional, nós estamos sempre antenados e atualizados nisso. Então, o orientador, né, que ministra a palestra tem sempre aí uma tecnologia de ponta no que se refere ao emagrecimento definitivo. Outras perguntas que chegaram para nós aqui também são relativas ao programa alimentar. Eu já tive a oportunidade de gravar um outro vídeo onde eu explorei bastante este assunto. Até porque, para quem ainda não sabe, a Meta Real ela tem um programa alimentar que é utilizado para a pessoa aprender o que e quanto comer. E esse programa alimentar, ele é um guia para a pessoa fazer as suas escolhas e a reeducação alimentar. Então ela aprende, através do disco alimentar, o que comer, o quanto comer, quais os tipos de alimentos, substituições, né, a quantidade de proteínas, que são algumas perguntas que chegaram aqui e que eu já dei um parecer a respeito disso. Tem até algumas perguntas mais específicas de como utilizar em si o programa alimentar, que são, na verdade, respondidas junto com o orientador, que senta com a pessoa, ensina exatamente como utilizar o programa alimentar. Mas tem uma pergunta interessante aqui, que vem da Josiane de São Paulo, que quer saber se o programa alimentar da Meta Real é o mesmo para homens, mulheres e crianças. Não. Né? Difere na quantidade, então não é o mesmo, porque o programa para homens tem uma quantidade de calorias, para mulheres outra quantidade de calorias e para crianças outra quantidade de calorias, porque as necessidades são diferentes. O nosso programa alimentar também é possível ser seguido por gestantes e nutrizes, que é uma outra pergunta que chegou aqui para nós. Nós temos 2 gravidinhas, deixa eu localizar aqui a pergunta delas. Uma delas é a Jucimara, cadê?
a Jucimara, que está grávida, e tem também a Ana Paula, que está amamentando, a Regiane também, que está amamentando, e que pergunta se é possível, durante a gravidez ou amamentação, seguir o método da Meta Real. A Meta Real não se baseia só no programa alimentar. Este programa alimentar, o DISCO, ele não tem contraindicação, nem para gestantes, nem para crianças, ou mulheres e homens, desde que não apresente nenhum tipo de doença ou patologia. Mas a essência do método não é o programa alimentar em si. Como eu falei, é reconhecer os sinais do corpo, porque é assim que o magro funciona. Então, além da orientação do DISCO alimentar, nós ensinamos o que é a fome física, resgatamos a mastigação, então estimulamos a pessoa a prestar atenção na mastigação, no sabor, na textura dos alimentos e respeitar o seu sinal de saciedade. Então é possível seguir o método, mesmo estando grávida ou durante a amamentação, e se necessário, pode-se levar o DISCO alimentar para o próprio médico avaliar e falar se é necessário fazer alguma alteração ou não. De qualquer forma, a pessoa ela pode se beneficiar das palestras. Se ela não for seguir especificamente o DISCO alimentar por alguma ordem médica, ela tem como ainda usufruir do acompanhamento semanal, de pertencer, a um grupo. Isso tudo acaba estimulando o emagrecimento e ajuda no resultado, não só de eliminação de peso, mas também manutenção, porque o que a gente quer realmente é mudar a cabeça, aprender a ser magro. E cada semana a gente tem um tema diferente para isso, tá ok? Ainda em relação ao DISCO alimentar, a Ana Paula de São Paulo, ela pergunta quanto tempo, a partir de quanto tempo é possível ter resultados de emagrecimento? A partir da primeira semana, Então tem pessoas que na primeira semana têm um resultado acima de 1 quilo, 1,5 quilo, 2, ou dependendo do caso, se está muito acima do peso, ela pode eliminar bem mais do que isso, Ou seja, a partir do momento que a pessoa começa a respeitar os sinais do corpo, ela já tem sucesso no emagrecimento. E seguindo o DISCO, a média de emagrecimento é de 0,5 a 1,5 kg por semana. Isso responde a pergunta da Marta, que também é de São Paulo, que quer saber, existe uma meta mensal por pessoa de perda de peso? Nós nem usamos muito o termo perda de peso, perder peso, porque tudo que você perde você quer achar, Você quer encontrar de volta. Então aqui nós usamos a palavra eliminar peso, emagrecer definitivamente, para já ir colocando na cabeça que é para sempre mesmo. Então a meta mensal não é determinada pelo orientador, mas se for levar em consideração o que o DISCO alimentar pode proporcionar, seria aí em torno de 4 a 6 quilos por mês, tá ok? Seguindo o nosso DISCO alimentar. Outra coisa também que me perguntam, e nesse caso aqui nós temos duas pessoas também, a Simone e a Ana Cristina de São Paulo, é a partir de que idade que é possível fazer a Meta Real, seguir o nosso programa. Nós costumamos dizer por volta de 10 anos de idade, ou depende muito da criança, porque como o foco, eu volto a repetir, não é só o DISCO alimentar, o programa alimentar, e sim um trabalho de cabeça, essa criança ela precisa acompanhar as aulas, então depende muito de cada pessoa. Uma sugestão que eu sempre dou é que leve essa criança a um de nossos grupos e converse com o orientador, deixa a criança assistir a palestra para ver se ela se identifica com essa proposta, E aí sim, se a criança tomar a decisão de emagrecer, obviamente estimulada pelos pais, aí ela pode pertencer a um grupo. Nós temos alguns casos aqui na Meta Real de crianças que tiveram assim bastante sucesso no emagrecimento, até porque acabam mudando o hábito alimentar muito cedo, e isso é bem
é importante, porque aí ela já se torna um adolescente, um adulto com bons hábitos alimentares, mas não temos um grupo específico para crianças, então ela participa em um grupo normal. Então a ideia é que traga a criança, que ela venha, e aí se ela gostar e se identificar, passa a frequentar as palestras semanais. Tem algumas perguntas também que eu observei que são bastante específicas, né? Temos aqui a Renata de São Paulo, que ela faz academia, é adepta de atividade física, e ela questiona essa questão da meta real orientar 3 refeições, nós orientamos café da manhã, almoço e jantar, na fome física, e se ela fizer academia à tarde, o que ela deve comer. Essas perguntas mais específicas, quando a pessoa ela faz parte de um grupo, ela vai ter sempre como apoio o seu próprio orientador, então ele vai sanar essas dúvidas. Mas só para vocês terem uma ideia, que pode ser o caso de mais pessoas, a meta real indica de 3 a 4 refeições diárias, então a atividade física ela nunca deve ser feita em jejum, então a pessoa pode organizar os horários para fazer o intervalo digestivo que nós recomendamos aqui, e a opção que a gente tem, né, seriam 3 refeições completas por dia e uma refeição simples. No caso da Renata, como ela menciona fazer academia à tarde, supondo que ela fez o seu almoço e terminou a 1h da tarde, então dando o intervalo que nós falamos, que é de 5 a 6 horas, ela vai ter fome física por volta das 6, né, 18, 19 horas. Então ela poderia fazer aí uma refeição simples antes de ir para a academia, que pode ser, por exemplo, fruta, né, uma fruta que ela goste, acompanhada de algum legume, como por exemplo a cenourinha baby, que é fácil de carregar, é fácil de levar, então não vai fazer uma atividade física em jejum. A meta real destina-se ao emagrecimento com saúde, então pessoas que querem fazer algum tipo de condicionamento físico específico devem procurar um profissional da área, porque o nosso foco aqui ele é o emagrecimento. É possível sim emagrecer aqui na meta real fazendo atividade física, né? Não tem problema nenhum, a pessoa tem bons resultados, e só que não damos uma orientação específica pré-treino, pós-treino, que também é de um certo ponto é um pouco moda, né, de academia, falar muito nesses termos, tá ok? Então a gente sempre preconiza aqui uma alimentação saudável. Nós temos uma pergunta aqui também que é específica ainda em relação ao método, que vem da Priscila, mas que é uma preocupação que muitas pessoas têm, que é o quesito festa, né? Vida social, né? Como que eu devo fazer antes de uma festa? Eu me alimento em casa, né? E se eu comer um carboidrato? Gente, a meta real, ela ensina as pessoas a pensarem e agirem como magro. Então, se a fome física aparece antes de ir na festa, a pessoa come antes de ir na festa porque ela está com fome, né? Tem muito magro que vai em festa apenas pela diversão, ele não vai pela comida, né? Seria como se tivéssemos vontade de urinar e falar, não, vou deixar para urinar na festa? Não, a gente urina em casa e vai na festa, e se sentir necessidade de urinar lá, urina lá também. Eu costumo fazer esse comparativo para mostrar que comer é uma necessidade fisiológica também, ela pode ser atendida quando, pode e deve, né, ser atendida quando se manifesta. É óbvio que numa pergunta só, talvez, você, né, ou você ou até a Priscila que fez a pergunta não fique convencido disso, mas é aí que entra a importância das aulas semanais, para mudar a cabeça, para ter uma relação com a comida que seja realmente fisiológica. Então esse trabalho ele é a médio e longo prazo, tá ok? A Noêmia, ela também tem uma pergunta a respeito de intolerância ao glúten e à lactose, como que ela pode fazer o método sem sofrer, sem passar fome, né? E aí, de qualquer forma, no caso dela, ou se mais alguém aí tem a intolerância a algum tipo de alimento, que vai haver privação, não pelo método, né? Não pela meta real, mas pela própria condição da pessoa. Então, o disco alimentar tem opções
onde ela pode encontrar alimentos que não contêm lactose, né, ou até mesmo glúten. E existe hoje no mercado vários tipos de pães ou de outros produtos aí sem o glúten. E como a ideia é respeitar o sinal da fome, da saciedade, né, então isso não impede que a pessoa, mesmo que tenha alguma intolerância aí, participar da meta real. Então, obedecer aí os sinais do corpo seria uma alternativa. Elisângela, também de São Paulo, pergunta a respeito da água. Nós indicamos a ingestão de água de 6 a 8 copos por dia, não fazemos assim algo muito individualizado, como ela pergunta, né? Ela pergunta também se é válido avaliar a cor do xixi. Tem que estar bem clarinho, isso indica que está tomando água numa quantidade adequada. A água, ela deve ser ingerida em pequenos goles várias vezes ao dia para hidratar bem a célula, ou quando tiver sede, tomar mesmo o copo de água, né? Então nós orientamos isso também na meta real. A Miris, ela pergunta sobre a barriga, né? Acho que muita gente aí também tem essa preocupação. A Miris de São Paulo, ela conta que ela já até emagreceu um pouco, não sei se foi com a meta real, mas que a barriga nem 1 milímetro, né? Isso também, nós temos uma ferramenta aqui na meta real, que a gente trabalha, que se chama exercício de autoimagem, e a ideia desse exercício de autoimagem é olhar-se no espelho de corpo inteiro, fazer um modelo de como você pretende ficar quando atingir a sua meta, para que você possa se concentrar no que você quer e não no que você não quer. Infelizmente, durante o processo do emagrecimento, muitas pessoas se olham no espelho e elas falam: ai, o meu rosto tá ficando fino, tá ficando chupado, mas o meu quadril ou a minha barriga não me largam. Esse tipo de pensamento faz com que a gente concentre naquilo que a gente não quer. Então, quando você faz esse exercício de autoimagem, olha no espelho de corpo inteiro, sem crítica, isso acaba auxiliando também a ter um resultado mais harmônico, mais estético. Isso também é detalhado nas nossas palestras ou nos grupos da Meta Real. Outras questões, né, como por exemplo, o que eu faço para não perder o foco, como controlar a ansiedade, você pode encontrar aí algum conteúdo em outros vídeos ou até mesmo no nosso site. Se tiver mais alguma dúvida que você queira esclarecer, você pode nos enviar um e-mail através do site da Meta Real, metareal.com.br, ou se preferir, pode mandar diretamente para o meu e-mail, que é roseliluz.com.br. Vou ter muito prazer em poder auxiliá-lo, né? E para saber onde existe um grupo da Meta Real para que você possa participar, é só você entrar no site www.metareal.com.br, e lá você vai encontrar diversas opções. A primeira palestra, ela sem um compromisso, você pode assistir, não é necessário agendar, e se você gostar, você pode começar a emagrecer no mesmo dia. Para quem não tem acesso a um grupo da Meta Real, a Meta Real tem um livro que se chama Meta-se na Sua Meta e Emagreça de uma Vez por Todas, que você também encontra no site da Meta Real, e uma vez que adquire o livro, você pode enviar as suas dúvidas e ter algum tipo de acompanhamento via e-mail também, através do nosso site, tá ok? Perguntaram a respeito de palestras online. No momento não temos ainda disponível esse tipo de serviço, mas quem sabe em breve nós possamos estar aí mais pertinho de todos vocês, tá ok? Muito obrigado, uma boa decisão para vocês, e que vocês realmente sintam que é possível emagrecer sem sofrimento, sem sacrifício, sem cirurgias, apenas aprendendo a ser magro verdadeiramente. Um beijo para vocês, até o próximo vídeo.